É com uma grande alegria que hoje nós damos início à nossa primeira aula do curso de Hebraico Fácil aqui do canal. E nessa nossa primeira aula de hoje nós vamos ver a respeito de uma introdução sobre como se faz a leitura da língua hebraica e também nós vamos ver sobre como é composto o alfabeto em hebraico com as suas 22 letras. Mas nós vamos ver nessa aula de hoje apenas as 22 letras em suas formas mais simples. Elas também possuem algumas variantes que nós vamos ver na nossa aula que vem, a aula de número 2. Então, a primeira coisa que nós devemos compreender a respeito da língua hebraica é que, diferente do português, que nós fazemos a leitura, no caso do português, da esquerda para a direita, no hebraico nós fazemos a leitura da direita para a esquerda. Então, é uma forma ao contrário, tanto da leitura quanto da escrita. Por exemplo, até mesmo em livros, quando a gente vai abrir um livro escrito em hebraico, nós fazemos a abertura dele de uma forma ao contrário da em português. É como se nós estivéssemos começando a ler o livro de trás para frente, algo muito semelhante a, por exemplo, um mangá escrito em japonês. Então, como exemplo, eu trouxe aqui para vocês verem um dos livros que está tanto nas Bíblias cristãs quanto judaicas, que é chamado de Shir HaShirim, conhecido comumente como o Cântico dos Cânticos. Então temos aqui Shir HaShirim, que é o título do livro, e vemos que a abertura dele se dá como se nós estivéssemos começando pelo final, mas na verdade, como nós estamos em língua hebraica, é o começo do livro. E aqui nós vemos já o texto bíblico. Então, se fosse esse texto bíblico escrito em português, obviamente nós começaríamos daqui para cá. Mas como ele é escrito em hebraico, nós fazemos o oposto. Nós começamos daqui e vamos para cá. E outra curiosidade também é que a maioria dos livros bíblicos escritos em hebraico, eles também levam comentários de sábios rabínicos logo abaixo do texto bíblico. Neste exemplo de Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, nós temos logo abaixo os comentários do sábio rabínico da Idade Média, conhecido como Rashi. Então, por exemplo, essa parte aqui representa o texto que se encontra em nossas Bíblias, tanto judaica quanto cristã, do Cântico dos Cânticos, e logo abaixo nós temos os comentários de Rashi, justamente para expor certos preceitos éticos, certa guimatria, que nós encontramos aqui no texto bíblico. E um segundo exemplo que eu trouxe também para vocês verem é um dos tratados do Talmud. Aqui nós temos o Talmud babilônico. Nós temos mais especificamente o tratado de Nazir e Sotá juntos em um mesmo volume. O Talmud babilônico ele trata-se de uma obra composta entre o século II, o século V e VI, com sua finalização, e também recebeu vários acréscimos de comentários durante a Idade Média, que é aquilo que nós temos sobre a tradição judaica. Então nós temos a Mishnah, a Guemará, que são os seus comentários, tudo referente a como se faz e se cumpre os mandamentos que se encontram na lei de Moisés. No caso aqui, nós temos o tratado referente a Nazir e Sotá, como, por exemplo, aqueles votos de nazireato, que no cristianismo nós vemos acontecendo até mesmo no livro dos Atos, em que foi feito um voto de nazireu. Então aqui também vemos que em sua capa nós temos o título dele, então aqui nós temos Talmud Bavli, que significa o Talmud babilônico, e logo abaixo temos os dois tratados que ele é composto, Tratado de Nazir e Tratado de Sotá. E também a forma com que se abre o Talmud é da forma semelhante ao que eu mostrei anteriormente em Cântico dos Cânticos, ou Shir HaShirim, também como se fosse ao contrário, um livro começando pelo final, se fosse em português. Outra coisa também bastante interessante a respeito do Talmud é que a organização do texto em hebraico nós vemos que é bem diferente daquilo que se colocaria se fosse em português. Como, por exemplo, aqui na outra página, em que nós temos uma tradução feita para o espanhol do texto que se encontra em hebraico. Vemos que a organização se dá de um texto em sua forma comum. Todavia, já quando nós pegamos em hebraico, nós vemos que a parte central do texto é aquilo que nós chamamos de Mishnah, que foi composto ali entre o século II e o século III, e logo nas suas margens aqui, esse texto é aquilo que se chama Guemará, no Talmud babilônico, que foi composto entre o século V, o século VI e também alguns textos do século IV, que é, na verdade, um comentário a respeito da Mishnah e também certos acréscimos importantes sobre a tradição da Mishnah. E ainda em suas laterais, outros comentários que foram, por exemplo, desenvolvidos durante o período da Idade Média, e ainda também algumas edições do Talmud que nós podemos ver mais recentes,
contém até mesmo comentários mais atuais de exegetas modernos que se coloca nas margens do Talmud ou então aqui mais na parte de baixo. E como um terceiro e último exemplo, eu trouxe aqui para vocês também uma caixa de matzá, que é aquele pão ázimo que a gente come, por exemplo, na festa de Pessah, que normalmente se traduz como Páscoa. Na Páscoa judaica, nós não comemos, então, aquele pão fermentado. Então, é vendido esse produto, que na verdade é um pão sem fermento, feito com as devidas especificações rabínicas para que não contenha nenhum tipo de fermentação, nem fermentação mais natural, que acontece, por exemplo, depois de 18 minutos. Então, este daqui é, por exemplo, uma matzá kasher que é vendida. E aqui nós vemos o texto escrito em hebraico também. Nós temos logo aqui, matzot kasher lehag hapessa, que significa matzot, que no caso é o pão ázimo. Matzot seria o plural feminino, porque nós temos o singular como matzá. Kasher significa aquele que é adequado ao consumo, segundo as regras de alimentação kasher, como por exemplo as regras que se encontram em Levítico 11, são todas consideradas regras de alimentação para se ter uma comida kasher, uma comida que é permitida segundo a lei sagrada judaica. Aqui nós temos lehag, para a festa, ha-pessa, para a festa de Pessah. Então é assim que é feita a leitura do texto em hebraico. Matzot kasher lehag ha-pessah. Algo bastante simples de se efetuar a leitura a partir do momento em que a gente sabe a sonoridade de cada letra e já tem também a devida compreensão sobre como é feita as vogais, dentre outros, dentro da língua hebraica. Então, agora que compreendemos ao menos os conceitos básicos sobre como nós efetuamos uma leitura em hebraico, que basicamente é o oposto daquilo que nós faríamos em português, nós vamos ver agora o alfabeto em hebraico. Algo bastante curioso do alfabeto hebraico que nós temos é que ele é um alfabeto escrito totalmente em consoantes. Nós não encontramos as vogais como nós encontramos em português ali, que são A, E, I, O, U. E como nós fazemos as vogais é algo que nós vamos aprender ainda numa aula posterior a estas. Então vamos agora ver como são as letras em hebraico, isso é, as 22 letras, bem como o som dessas 22 letras. Temos então aqui o alfabeto hebraico por completo, já representado com as suas 22 letras, como vocês podem observar. Então nós temos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Raf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Fei, Tzadi, Kof, Resh, Shin, Taf. Estas são as 22 letras do alfabeto em hebraico. Agora nós vamos ver elas com um pouco mais de cuidado e também vamos ver o som que essas letras possuem. Então, na sequência, nós temos Aleph. Essa letra ela é bem interessante porque, ao contrário das outras, ela é uma letra que não tem um som. Ela é uma letra muda, como se fosse o nosso H do português. Para darmos um som à letra Aleph, é necessário nós termos algum tipo de vogal, que é algo que nós vamos aprender em nossas aulas posteriores. Letra Vet, com som de V. Letra Gimel, tem o som de G. Letra Dalet, tem o som de D. Letra Rei, tem o som de R, mas é como se fosse apenas um R do nosso português. Então ela fica sendo um R mais fraco. Letra Vav tem o som de V. Letra Zain tem o som de Z. Letra Het tem o som de 2 R's. Então, no caso, é um R mais forte do que a letra anterior que nós vimos, que era o Rei. Esse é Het, com 2 R's, um pouco mais forte. Letra Tet, com som de T. Letra Yud, um som de I. Letra Raf tem o som que equivale em português como se fosse 3 R's.
Então ele ainda é mais forte do que o ret, que nós vimos anteriormente, e também mais forte do que o rei, que nós vimos ainda antes. Letra lamed tem o som de L. Letra mem tem o som de M. Letra nun tem o som de N. Letra samer tem o som de S. Letra ain. Ain é uma letra que, assim como o Aleph, que nós vimos lá como sendo a primeira letra do nosso alfabeto, ela também é uma letra muda, que somente com uma vogal é que ela terá um som. Então, Ain e Aleph são exceções do alfabeto, em que não tem um som específico para estas letras. Letra Fei tem um som de F. Letra Tsade tem um som de TZ, como se fossem esses dois juntinhos. Tz. Letra Tsade. Letra Kof tem um som de K. Letra Resh tem um som de R, mas não é um R como se fosse puxado da garganta. Então é Resh. Deve-se tomar bastante cuidado em pronunciar ele da forma correta para não haver confusão, por exemplo, com o Raf, ou com o Ret, ou com o Rei. Letra Shin tem o som como se fosse de X, mas normalmente ela é transliterada com SH para representar este som. Letra Shin. E por último, a letra Taf, que tem o som de T. Com isso, nós vimos as 22 letras que compõem o alfabeto hebraico. Todavia, esse daí é uma forma mais simplificada do alfabeto. Existe também uma forma de a gente colocar um pequeno ponto dentro de algumas letras, que é um ponto que se chama dagesh, que muda um pouco a sonoridade que essa letra vai ter. Mas para não ficar uma carga muito pesada, já a nossa primeira aula sobre o dagesh e sobre algumas variantes, como por exemplo letras que mudam de forma quando estão no final de uma palavra, isso nós vamos ver na nossa segunda aula de hebraico. Então, para que o treinamento de vocês seja bastante adequado, nessa semana, agora em diante, eu disponibilizei ali na minha página do Facebook, aqui do canal, o material para o estudo de vocês, contendo todas as 22 letras em hebraico, assim como o som que elas possuem, bem como o nome de ambas as letras. Algo muito interessante que nós podemos observar nas letras, o que facilita bastante o aprendizado do hebraico, é que o nome das letras tem praticamente o mesmo som que elas possuem, com exceção do Aleph e do Ain, que são letras mudas. Mas sabendo o nome das letras é algo que facilita em muito a leitura do hebraico. Então, lá na página do Facebook, vocês vão encontrar uma imagem que vocês poderão imprimir e assim ir estudando a respeito das letras e ir pronunciando em casa, apenas uns 10 ou 15 minutos por dia como um exercício, que irá facilitar em muito a compreensão do hebraico daqui por diante, assim se vocês compreenderem bem o alfabeto. E também na página do canal, que se encontra lá no Facebook, eu vou colocar um pequeno exercício para que vocês façam, que é fazer o desenho das letras manualmente. Então isso vai ajudar em muito também ao treinamento de vocês e à familiaridade que vocês vão desenvolver com o alfabeto, que é praticamente a parte fundamental da língua hebraica. Então é bastante importante que vocês façam esse exercício manualmente de escrever também as letras hebraicas, porque quando nós escrevemos e não apenas falamos, isso é algo que ajuda em muito a memória a reter melhor aquilo que nós estamos aprendendo. E isso é uma dica que não apenas no hebraico, mas em qualquer campo de estudo que nós estamos fazendo, que quando nós escrevemos a respeito de alguma coisa, nós conseguimos memorizar melhor do que simplesmente ler ou simplesmente falar a respeito de determinado objeto de estudos que temos em mãos. Então nós nos vemos na segunda aula, em que nós iremos aprender a respeito do dagesh e também a respeito das letras finais. E antes ainda da segunda aula, que vai ocorrer nessa terça-feira da semana que vem, fiquem também na sexta-feira, não se esquecendo que nós temos a série Conhecimento Judaico, e com um assunto muito interessante que irei abordar nessa sexta-feira, sobre como foi proposto o cânon da Bíblia judaica. Algo bem interessante e que é um assunto que muitas vezes vai ao contrário um tanto
daquilo que é o senso comum que a maioria das pessoas pensa a respeito de como se formou o cânon da Bíblia hebraica que nós temos até os dias de hoje e também que é utilizado pelos movimentos cristãos protestantes, os 39 livros do Antigo Testamento, assim chamado pelos cristãos. Então eu desejo aqui um ótimo estudo a todos vocês, caprichem nos exercícios, não se esqueçam também de treinar bastante com essas duas folhas, com esses dois materiais que eu deixarei disponível e nos vemos garantido na terça-feira que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal, 10 horas da manhã. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima!